Saudações acadêmicas! Meu nome é Carolina Pontes e é um prazer falar com vocês sobre as minhas profissões. Eu que sou advogada, atualmente também professora universitária de formação, gostaria de compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências. Gostaria já de fazer um agradecimento especial para o professor Marcos Bigotto, que fez esse convite para que eu esteja aí pertencendo a esse grupo seleto de profissionais que vão conversar com vocês durante esse mês, que vai ajudar aí na escolha das profissões de vocês, para que vocês entendam um pouco do que nós vivemos no nosso dia a dia. É muito bom poder participar desse projeto que incentiva os alunos por meio desses vídeos motivacionais, o projeto de vida, né? Então eu agradeço muito. Eu sei que esses vídeos eles são voltados para a escola Marciliano, José Marciliano, então eu queria compartilhar um pouco da minha vivência com vocês e com os outros alunos de outras escolas que eventualmente receberem esse material, ok? Então vamos lá? Bom, falar um pouco sobre a minha profissão é muito gratificante, é muito bom, porque não foi fácil alcançá-la, né? Me tornar advogada era um sonho e eu sei que muitos de vocês têm aquela dúvida, pensando assim, nossa, eu tenho 18 anos, 17 anos, 16, 19, tenho que pensar e fazer uma escolha que vai ser a minha vida toda. Então, primeiro de tudo, tire um pouco a ansiedade. O que vocês fizerem agora não necessariamente vai ser para a vida toda. É um caminho que vocês vão seguir. Vocês podem se apaixonar por outros caminhos, por outras vias no decorrer do tempo. Não se sintam pressionados. Eu sei que muita gente está aqui sem fazer ideia de que profissão escolher. Eu tive a sorte, a felicidade de com 14 anos já saber o que eu queria. Mas eu tive essa sorte, essa felicidade. E muitas vezes, com toda essa sorte de ter encontrado a profissão já muito cedo, eu parei assim e perguntei, será que é isso que eu vou fazer para minha vida toda? Será que é isso que eu quero? Será que eu fiz a escolha certa? E essas dúvidas, elas são normais, elas percorrem o tempo todo a vida da gente. Então não se sintam pressionados com as próprias decisões, ok? Eu vou contar um pouquinho de como eu descobri que eu queria ser advogada. Com 14 anos, eu assisti um filme que é muito antigo para vocês. Eu tenho 35 anos hoje, tá, pessoal? Só para vocês terem noção do tempo que já faz. Foi um dos primeiros filmes do Matt Damon, aquele ator, chamava assim, O Homem que Fazia Chover. Eu me identifiquei com aquele personagem. É igual a galera que assiste Netflix hoje e gosta de um determinado personagem. Então, fui eu com aquele filme. Eu olhei para aquele rapaz que buscava justiça, fazia tudo que estava ao seu alcance para fazer o correto. Eu falei, eu sou esse cara, eu quero ser esse cara, eu quero ter essa profissão. E assim eu comecei a pesquisar tudo sobre direito. E é muito legal eu falar para vocês algo que eu acho que é com que eu me identifico muito com os alunos do Marciliano e os demais que poderão me ouvir. E eu topei na hora que o professor Marcos me convidou, foi porque vocês são de escola pública. E eu vim da escola pública, eu estudei no Ari Leite Pereira, naquela época era até a 8ª série, né? Hoje até o 9º ano. Eu estudei no Ari Leite até a 8ª, depois eu fui estudar no Trajano Camargo, meu ensino médio, né? Do 1º ao 3º ano do ensino médio lá no Trajano Camargo. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque as dificuldades elas foram as mesmas. Nós sabemos o que é ter que fazer milagre com dinheiro, não poder pagar muitas vezes uma faculdade, ou não poder pagar um curso que possa nos ajudar a chegar até lá, alcançar os nossos objetivos. Mas eu não estou querendo colocar para vocês que não é impossível, ao contrário. Eu fiz minha graduação, fiz meu mestrado, estou fazendo meu doutorado, meu último grau da academia brasileira, e estou conseguindo fazer isso por fruto dos meus esforços. E vim de família simples, de família humilde, consegui batalhar para chegar onde eu estou, como advogada e como uma professora universitária. Por isso, não desistam por maiores que sejam as dificuldades, ok? Então, quando eu tinha os meus 14 anos, assisti esse vídeo, eu falei assim, deixa eu procurar tudo sobre direito. Como eu estava para estudar o ensino médio, eu procurei o Trajano Camargo, porque lá tinha o curso técnico de administração. E na grade escolar, tinha um semestre que falava sobre direito e legislação. Eu falei, pronto, eu vou estudar administração, curso técnico de ADM, porque daí eu vou estudar um pouquinho de direito. Eram 6 meses apenas, um pedacinho do direito, mas eu já me sentia a advogada, pessoal.
Me sentia já aquele personagem do filme. Então, para mim foi muito proveitoso, eu gostei, eu tive muitos bons professores, isso me incentivou bastante. Daí, com os meus 17 anos, eu fui fazer faculdade, né? Fiz na faculdade particular, no Instituto Superior de Ciências Aplicadas, no ISCA Faculdades, e eu tive muita dificuldade, porque na minha época não tinham as bolsas, os incentivos que nós temos hoje. Não tinha, por exemplo, ProUni. O ProUni é muito novo, né, perto do que da época que eu estudei. Financiamento estudantil era muito difícil, era de difícil acesso. Eu tinha que trabalhar na própria faculdade o dia inteiro, né, para poder estudar. Eu trabalhava tarde e noite para estudar de manhã. Foi muito difícil. Foram 5 anos de faculdade que eu não comprei uma peça de roupa, não comprei um tênis, não comprei um eletrônico. Celular, então, nem pensar. Celular, na minha época, quem tinha eram só os alunos ricos, eram só as pessoas que tinham dinheiro. Não tinha nenhum celular, não tinha. E a forma que eu conseguia, que eu me sentia firme, era que uma hora eu ia me formar e eu ia começar a ganhar meu próprio dinheiro. Porque todo o dinheiro que eu recebia, ele ia para a faculdade. Então foi uma graduação muito sofrida, foi uma graduação com pouquíssimos recursos. Foi uma graduação que no meio do caminho eu pensei assim, será que é isso que eu quero mesmo? Então essa dúvida bate. Daí você olha, você para e pensa e lembra tudo aquilo que levou você até lá. E fala, não, é isso mesmo, eu vou seguir, vou até o fim. E tô aqui, tá, gente? Tô aqui fazendo meu doutorado. Como que veio a vontade da docência? O que é ser advogado? Porque a gente precisa derrubar alguns mitos, tá? Então vamos lá. Logo que eu entrei na faculdade, eu tive a chance de ter bons professores, como eu falei para vocês. A maior parte deles foram excelentes. E eu me apaixonei pela docência. Eu falei, eu quero dar aula, né? Eu quero dar aula de direito. E hoje eu sou professora universitária na Universidade Paulista, Unip. Eu dou aula para os alunos que querem se tornar advogados, juízes, promotores, procuradores, defensores públicos, analistas de tribunais e assim por diante. O direito é uma profissão muito ampla, ela te abre um leque de oportunidades. Você conhece as leis, você conhece os seus direitos, você conhece melhor os seus deveres, porque muitas vezes nós não conhecemos nossos deveres por completo. E isso vai dando um ânimo muito grande de mudar a sociedade, de transformar a sociedade por meio da nossa profissão. Algo que eu tenho que desmentir para vocês aqui, que muitos crescem ouvindo isso, é que advogado só defende bandido. Primeiro, que esse conceito de bandido, ele precisa ser melhor estudado. Algumas pessoas cometem alguns deslizes, estão em desacordo com a lei, e nem por isso essa pessoa pode ser colocada como uma pessoa bandida, e nem sempre essa pessoa pode ser colocada, rotulada e não ter uma nova chance. O que o advogado faz, ele permite, por meio das leis que existem, uma defesa técnica e uma defesa precisa, para que aquela pessoa que eventualmente tenha cometido um deslize, ela não seja crucificada em praça pública, para que ela receba todo o aparato do Estado com relação à justiça, para que ela responda o devido processo legal, para que ela explique se ela fez mesmo ou se ela não fez, se ela fez, por que fez, e daí o Estado aplicar a pena adequada para aquele caso. Então não confundam a pessoa, o acusado, com o advogado. O advogado está lá para fazer valer as prerrogativas e os direitos. Porque essa pessoa, por mais que tenha cometido um deslize, por maior que tenha sido ele, ela merece ser ouvida de forma justa, de forma igualitária com a outra parte que está acusando. E se você faz direito, você não necessariamente precisa ser advogado. Você pode ser promotor de justiça, que é quem faz a acusação dentro desse processo, que é o que a gente chama de ampla defesa e contraditório. Você pode ser um juiz, você pode trabalhar nas funções administrativas de análise técnica de um tribunal. A possibilidade as possibilidades são muito grandes. E você pode também vir dar aula, ser um acadêmico, ser um pesquisador. Hoje eu faço pesquisa científica dentro do meu doutorado, que é o que me ajuda muito na docência. Então eu posso seguir também para essa área acadêmica e me dedicar somente ao estudo e à produção de estudo, à produção de trabalhos bibliográficos.
Esse aqui é o Getúlio, ó, meu gato que veio aqui participar do vídeo, dar um oi pra vocês, tá vendo? É normal, às vezes eu tô gravando, ele aparece aqui. E eu não vou perder esse bate-papo maravilhoso, essa conversa maravilhosa com vocês, porque meu gatinho veio falar um oi, né? O filhinho de uma advogada aqui, de uma professora, que veio participar da aula também. Bom, a possibilidade de vocês trabalharem na área do direito, elas são muitas, elas são inúmeras. E como docente, eu sempre gostei de ver os brilhos nos olhos dos meus alunos e saber que eles tinham essa vontade de transformar a sociedade. Também não foi fácil, né? Para você ingressar numa sala de aula, para você se sentir segura, para você se especializar e estudar tudo que você precisa. Mas nem, nada foi um obstáculo, porque eu tinha certeza daquilo que eu queria. E mesmo nos momentos que a incerteza aparecia, que muitas vezes eu me perguntava e me questionava, eu sempre encontrava razões para continuar, para seguir em frente. Então, eu queria deixar para vocês registrado que nada pode ser motivo para fazê-los desistir de um sonho. Né? Eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, porque eu sei que os jovens adoram conversar por Facebook, por Instagram. Eu vou deixar para vocês, Carolina Pontes Oficial. Carolina Pontes Oficial. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a profissão, se vocês quiserem conhecer o meu escritório, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o direito, vocês podem me procurar. Se vocês quiserem saber um pouco mais do que é dar aula de direito, do que enfrentar a sala de aula dia sim, dia não, vocês podem vir conversar comigo. E eu tenho muita satisfação de poder compartilhar, de poder mostrar, de poder falar um pouco sobre isso, de falar um pouco sobre a minha profissão. Bom, feitas essas considerações, gostaria de registrar mais uma vez que os caminhos eles não são simples, eles não são leves e nem sempre vocês vão ter a resposta naquele momento. Mas, com certeza, é uma satisfação muito grande você poder se realizar depois profissionalmente. Logo que eu me formei, foram muitos anos ainda para eu conseguir me estabelecer no mercado, né? E muitos às vezes podem se assustar, vocês já devem ter ouvido que tem um monte de advogado, que advogado tem um em cada canto, mas eu garanto para vocês que espaço para o bom profissional sempre tem. Então, não deixem que a quantidade de profissionais no mercado afaste esse sonho de ser advogado, ou de ser um promotor de justiça, ou de ser um juiz, e de trabalhar com os processos. Outra coisa que a gente tem que também derrubar um mito. A maior parte das pessoas chega no direito pelo direito penal, mas não é só crime que existe. Você pode atuar como advogado tributarista, que é cuidar dos tributos, verificar se as pessoas que deixaram de pagar os tributos cometeram ilícito ou não. Vocês podem atuar na questão do direito civil, que é o direito de família, casamento, divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos. Vocês podem participar ainda na área do direito civil, mas na movimentação de contratos, celebrando contratos entre empresas. Vocês podem atuar na seara trabalhista, no direito do trabalho. Enfim, vocês têm uma enorme gama de possibilidades de trabalho enquanto advogado mesmo que vocês não queiram ir para outra área do direito. O que é muito importante dizer é que não é só o crime que existe no direito penal, né? Tem o direito do consumidor, direito ambiental, direito previdenciário, que cuida da aposentadoria, e assim por diante. O dia a dia ele é bastante cansativo e algo importantíssimo, a necessidade de ler muito. Ai, Carol, mas eu não gosto de ler. Eu sou aquela pessoa que tenho preguiça de ler, eu sou aquela pessoa que não posso pensar em ler. Toda profissão vai ter que ler, viu, pessoal? Agora, no direito, vocês precisam ler mesmo. Porque a lei, a doutrina, que é o que nós chamamos que são as interpretações da lei, a jurisprudência, que é a interpretação dos tribunais com relação aos resultados dos grandes tribunais, quando nós formamos sentença e elas vão se modificando conforme vão atravessando os tribunais de segunda e terceira instância. Enfim, nós temos lei, doutrina e jurisprudência para ler, para estudar. Mas isso vira um hábito, porque a gente acaba começando a querer saber sobre aquele assunto. E por conta disso, a gente se interessa pela leitura. E outra coisa, os escritores tantas coisas têm a nos dizer, porque nós não podemos nos esforçar para ouvir, né, lendo um pouco do que eles escrevem. Então, pessoal, a leitura é fundamental. Você
Agora, algumas pessoas falam, mas eu sou um pouco tímida, como que eu vou fazer audiência, como que eu vou falar? A audiência é uma parte de todo o processo, né? Você vai atuar muito mais escrevendo, por isso que tem que gostar de ler, porque daí você escreve muito bem e você consegue redigir as suas petições e você vai passar a maior parte do tempo estudando e escrevendo. As audiências, elas são pontos isolados e onde você vai poder, com certeza, vencer sua timidez para poder fazer uma audiência, participar e defender o direito de uma pessoa. Não existe recompensa maior do que você livrar uma pessoa de um problema que tirava o sono daquela pessoa. E não existe prazer maior do que você ver que você está conseguindo contribuir para o futuro de uma pessoa por meio da docência na sala de aula. Eu não deixaria de ser professora universitária e não deixaria de ser advogada, jamais. Eu gosto demais do direito, eu só poderia deixar de vir ser advogada se fosse para outras carreiras ligadas ao direito também. Eu tenho certeza que você, que está um pouco na dúvida, que conversar um pouco mais comigo, que assistir esse vídeo, vai se interessar, vai se motivar, pesquisem, tirem suas dúvidas, porque é uma profissão maravilhosa. Existem muitos no mercado mesmo, mas se você faz a diferença, se você faz com dedicação, com amor, com carinho, você não precisa ser filho de advogado, você não precisa ter família na área, porque eu sou filha de pais muito simples, muito humildes e consegui vencer com a ajuda de Deus, de muitos amigos e com os meus próprios esforços. Então, pessoal, foi um prazer conversar um pouquinho com vocês. Um grande beijo. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do meu entusiasmo com o direito, com a docência. Eu espero encontrá-los fora aqui da telinha também, que vocês façam contato comigo e que a gente possa contribuir e construir uma sociedade melhor por meio de nossas profissões. Um beijo para todos e fiquem com Deus. Até!